Portal do Sebrae ou pelo 0800 570 0800. É gratuito. Sebrae Pará na COP 30. É mais negócio para você. SAP, Service Aliança Pará, Avenida Tavares Bastos, 820, Belém, Pará. Telefone para contato 91 3226 8539. Por você, o governo do Pará está realizando o maior programa de integração do Brasil. São mais de 3.000 quilômetros de ruas asfaltadas, quase 3.000 quilômetros de rodovias, 741 pontes e 28 terminais hidroviários entregues. Tudo isso é o governo do Pará investindo em infraestrutura para unir e integrar todas as regiões do estado. Por você, estamos conectando todo o Pará. Governo do Pará, por todo o Pará. Ceder-se à seda, render-se à renda, sentir o cetim. A gabardine, a tricoline, a musseline. Quero tudo pra mim. Guria tecidos pra tecer elegância. Guria tecidos pra tecer o conforto. Guria tecidos pra se tecer. Gentil, entre Quintino e Generalíssimo. Envolvendo você. Rádio e TV Nova Belém. Baixe o nosso aplicativo nos sistemas Android e iOS. Nova Belém. Siga-nos nas nossas redes sociais. Nova Belém. Da Amazônia para o mundo. A partir de agora, você confere aqui na Rádio Nova Belém o programa Farma Dispensa News. Farma Dispensa News. Apresentado pela farmacêutica Úrsula Auar, que traz informações sobre medicamentos, cuidados com a saúde e entrevistas. Tudo isso e muito mais para você estar sempre atualizado. Oi, boa tarde. Boa tarde. Estamos agora iniciando o programa Farma Dispensa News e vamos abordar um tema muito interessante, muito atual, onde muitas pessoas têm dúvidas e dessa vez temos uma convidada e ela é inclusive uma pessoa que já conheço há um tempinho. Ela é da área de nutrição, ela é minha nutricionista, posso dizer, e que ela está aqui para tirar as dúvidas sobre emagrecimento, hipertrofia e também aumento de força e ajudar também as pessoas a tirar todas as dúvidas em relação a esse assunto, que tem muitos mitos e verdades, inclusive, né, e que as pessoas tentam emagrecer e não conseguem, e quando emagrecem tem aquele famoso efeito rebote, né? E fazem tudo de forma errada. E o que a gente falou, né, no programa passado, de às vezes a pessoa em janeiro, né, a primeira meta do ano é ser fit, tentar emagrecer, e em um mês a gente sabe que não consegue, é sempre uma construção. Então hoje a gente trouxe além dos nossos conhecimentos, né, de farmacêuticos, trouxemos aí uma profissional da nutrição aí para também auxiliar nesse assunto. Seja bem-vinda, Letícia. Hoje a gente vai ter um papo muito bacana com ela. E eu queria que você falasse um pouquinho em relação aos principais erros das pessoas ao buscar estratégias para emagrecer e conseguir controlar aquela compulsão, aquela vontade de comer doce, com vontade de comer fritura, tudo que envolve... Vai prejudicar, né, nesse processo aí do emagrecimento. Isso. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E assim, o erro que as pessoas cometem quando elas buscam o emagrecimento é fazer uma restrição muito severa logo de cara. Eu vou cortar carboidrato, aqui no Pará a gente sabe que a gente gosta do açaí, vou cortar açaí, vou cortar farinha, vou cortar tudo. E aí acaba fazendo uma dieta não sustentável. Então, a restrição, ela gera compulsão. Então, tem como a gente adaptar um plano alimentar para emagrecimento, colocando todos os alimentos que aquela pessoa gosta, colocando seu docinho lá após o almoço, para ela não sentir essa necessidade. Porque, assim, se você é fissurado por doce, eu amo doce, tem que ter um docinho ali todo dia, após o almoço, e aí eu vou tirar esse doce. O que acontece?
no máximo você vai conseguir ficar 5 dias sem aquele doce. Quando você for comer o doce, você vai ter uma compulsão. Se era um quadradinho para comer, você vai querer comer a barra inteira. Então, é melhor a gente colocar os alimentos que essa pessoa gosta de uma forma ajustada para o objetivo dela, para que isso não aconteça. Já aconteceu, eu conheço pessoas que são próximas, inclusive, que a dieta delas é assim, de ficar o dia todo sem comer, para quando chegar à noite, comer um churrasco, ir para um sushi. E aí a gente percebe que a gente fica com aquele receio de poder comer o que a gente gosta, ou fazer essa restrição, como você mesma falou, e no final a gente tentar não compensar ficando esse tempo todo sem comer, para no final a gente conseguir comer o que a gente quer, né? Tem uma estratégia que a gente utiliza, que é o jejum intermitente, que consiste justamente em ficar um período sem comer, e aí você vai, digamos que a sua última refeição é 8 horas da noite, e a próxima refeição vai ser o seu almoço. Só que essa estratégia, ela é utilizada muito no processo de emagrecimento, não significa que ela é mais eficaz, mas assim, tem como você, como você incluir todos esses alimentos. Assim, tem paciente meu que emagrece comendo hambúrguer. Toda noite está lá com seu hambúrguer. Então, não precisa fazer essa restrição durante o dia para poder comer algo a mais à noite, porque acaba super compensando. Então, ficar horas sem comer também vai atrapalhar um pouquinho esse processo, porque você está ali, eu passei o dia com fome. Quando chega à noite, vai comer um volume muito grande de comida, vai comer alimentos mais calóricos, então acaba fazendo uma troca totalmente inviável. E como você mesma falou, a gente pode comer hambúrguer e emagrecer ao mesmo tempo. Sim. Só que tem aqueles pequenos detalhes, né? Aquele hambúrguer que vem com uma fatia de queijo, alface, tomate, nada de molho. Exatamente. Né? Aquelas maionese caseira, ketchup. A gente tem outras alternativas mais saudáveis para... Bacon, né? Porque são algumas complementações que às vezes coloca nesse hambúrguer. Que deixa mais calórico. Então, eu sempre recomendo, vai comer um hambúrguer, até mais artesanais. Mais artesanal, escolhe uma carne ali, que seja uma carne mais magra, coloca só o queijo e a salada, é um hambúrguer perfeito. Não precisa adicionar molho, porque o molho, bacon, calabresa, essas coisas que a gente adiciona, acaba colocando muita caloria. Então, um hambúrguer ali que você poderia comer com 400 calorias, pode ultrapassar você comer 1000 calorias assim, facinho, adicionando essas coisas extras. Aí haja, né, treino aeróbico pra gente perder essas calorias. E Exatamente. Falando nessa questão de treino calórico e tudo mais, a gente consegue emagrecer só com a dieta ou sempre tem que ter uma atividade física, uma suplementação? Consegue sim, só que assim, a base do emagrecimento é o déficit calórico. Você ingerir menos calorias do que você gasta. Você vai conseguir ter um bom resultado, vai perder gordura, porém você corre um risco muito grande de perder massa muscular junto. Então, uma estratégia que para manter a massa muscular é exatamente fazendo um treino de força, o treino de musculação. Tem muita gente que acha, eu estou no processo de emagrecimento, eu só vou fazer o cardio, vou negligenciar a musculação. Só que isso acaba interferindo muito na qualidade do emagrecimento, porque essa pessoa acaba perdendo massa muscular, perde gordura e fica com aquele aspecto flácido, aquele aspecto que ninguém quer ficar. Principalmente nós, né? Exatamente. Tá mais magra, mas eu tô toda molezinha. Não, então faça o treino de musculação, que é para garantir que você não tenha essa perda na massa muscular. E o treino aeróbico também tem que ser feito para aumentar esse gasto calórico. Alimentação, treino aeróbico e musculação são os pilares do emagrecimento. É importante porque um complementa o outro. Sim. E as pessoas às vezes fazem ou só musculação ou só aeróbico. E é importante a gente falar também que a própria musculação, aeróbico, é importante até para as pessoas que não têm nem apetite. Porque quando você vai gastando muita energia, vai gastando, consequentemente, caloria, e aí o teu corpo acaba pedindo mais comida, né? E aí acontece de muitas situações de chegar na farmácia, Letícia, e as pessoas dizem, eu não sinto fome, eu quero alguma
alguma vitamina ou medicamento para aumentar o apetite. Aí já aconteceu isso contigo também? Já. Assim, as pessoas que buscam a hipertrofia, muitas vezes têm dificuldade de comer muita comida. Porque assim, hipertrofia, eu vou comer muita comida. Calma lá. Não é qualquer comida. Tem que ser a comida limpa. Não é comida que a gente diz, vou comer um fast food e vou estar batendo as calorias. Não. A gente tem que comer comida limpa. Só que assim, tem um conceito na nutrição que a gente chama de densidade calórica, que é quando você pode consumir um alimento em um volume maior que tem pouca caloria, e tem aqueles alimentos que você consome em uma quantidade menor e tem mais calorias. Então, para essas pessoas que têm dificuldade de comer muito, a gente coloca alimentos que têm densidade calórica alta, ou seja, elas conseguem comer um volume menor e conseguem bater essas calorias. Um exemplo é o macarrão. Adoro colocar o macarrão. Ao invés de colocar a batata, coloca o macarrão, que você consegue comer um volume menor e tem mais calorias do que a batata. Então, eu gosto de usar muito essa estratégia da densidade calórica. E eu sei que não tem nada a ver com questão de calorias, mas na questão de saciedade. Você sempre fala em colocar verdura, salada na alimentação, né? Tomate, alface, cebola. E aí isso daí ajuda também na saciedade para quem tem uma vontade louca de comer, né? E eu falo até por experiência própria. Eu já gostava de comer salada, mas hoje eu tô gostando mais ainda. E realmente eu acho que eu tô comendo até mais salada do que a própria comida em si, né? Porque além de ajudar na saciedade, ele te deixa assim com uma sensação boa, leve, tu não fica empachado, né? Tu não sente aquela sensação de que tu tá pesado. Exatamente. Né? Assim, a salada, os vegetais em geral, as frutas, são ricas em vitaminas, minerais, que vão ser muito benéficas para o nosso organismo, além de possuírem muitas fibras. Então, por isso que eu digo sempre, coloquem a metade do prato de vocês, quem é do processo de emagrecimento, a metade do prato de vocês deve ser de vegetais, porque a quantidade do carboidrato é reduzida, a proteína é aumentada em alguns casos, só que se você não aumentar essa ingestão de salada, você rápido vai ficar com fome. Então, aí tem paciente que fala, mas eu não gosto de salada. Bora mudar a forma. Bora incluir ali, eu só gosto de tomate e alface. Ótimo. Bora colocar só o alface e o tomate e depois a gente vai tentando colocar outros vegetais, porque é muito importante. Já chegou o paciente e fala, mas eu não gosto de jeito nenhum, não dá para passar um polivitamínico? Não, bora lá, bora trabalhar nisso, porque não dá pra gente também ir suplementando assim. Você precisa, aí eu sempre falo também da questão da microbiota, porque os vegetais, eles possuem fibras que vão ser benéficas para a microbiota. Então, não é só a questão da saciedade. Então, tem toda uma questão também de melhorar a microbiota intestinal, que a gente sabe que a microbiota intestinal saudável melhor produz serotonina, te deixa, é o hormônio do bem-estar, então... O sono, né? O sono também melhora. Acho que da vez do programa passado a gente falou, como você falou aí, dos pilares, né? Sim. Não adianta a gente fugir da questão da alimentação, de fazer uma atividade física e o repouso. Então, a gente comendo esses vegetais, ajuda na microbiota, como você falou, e a microbiota vai ajudar no sono. Exatamente. E o repouso todinho pra gente também, né, garantir que a nossa massa muscular não se perca. Eu tenho alguns pacientes que têm, assim, uns quadros de compulsão alimentar, de ansiedade, e, assim, antes da alimentação deles era pobre em frutas, em vegetais. Então, a partir do momento que eles começaram a incluir esses alimentos, eles já notaram uma diferença muito grande nessa questão. Antes eu me sentia muito cansada, agora eu estou com mais energia. Antes eu ficava muito ansiosa, agora eu estou mais tranquila. A compulsão alimentar, tem meu chocolate ali, então não estou sentindo necessidade de comer algo que está fora da dieta, porque tem tudo ali que eu gosto. Então, a gente pode usar os vegetais ao nosso favor. Olha, como vegetais. Coisas simples, ao invés de a gente, como você falou, de passar logo o polivitamínico, nós vamos tentar fazer essa reeducação aos poucos. Eu dou um material nas minhas consultas, que é um guia de salada. Nesse material eu ensino várias formas de fazer salada. Porque às vezes a salada é só o tomate, o alface e o pepino, só aquela salada sem graça, não dá. Acabar virando uma paciente aqui. Vale a pena, eu falo.
Aí ensino salada com molhos. Ai, mas a salada eu vou comer só aquela salada assim, sem graça. Não, dá para colocar um molhozinho para melhorar. Dá para ser uma salada de forno, uma salada cozida. Então tem várias formas de fazer essa salada. Não precisa ser aquela salada sem graça, porque ninguém merece, né? Tem uma dieta que a comida é sem graça. E é o que eu sempre falo também para os meus pacientes, que a microbiota intestinal, ela é muito importante, não só para a questão de emagrecimento, mas quem tem problemas, né, em relação à ansiedade, depressão, insônia. E a microbiota intestinal, muitos estudos já falam que não é nem o nosso segundo cérebro, é o nosso primeiro cérebro. Exatamente. E eu tenho pessoas que são próximas a mim, que eu passei probióticos, né? Eu tenho uma receita lá, uma manipulação de probióticos que ajuda na questão da microbiota intestinal. E essa pessoa, ela tem depressão, faz uso de medicamentos antidepressivos e ela sempre tinha crises e que mesmo com medicamento não estava conseguindo controlar, trocava a medicação e nada. E eu falei para ela, então bora utilizar um probiótico para poder ajudar. E aí, depois de 3 meses, essa pessoa volta comigo e me agradece muito, que ela disse que não precisou trocar o antidepressivo e que só com o probiótico ajudou. E não só também na questão de depressão, ansiedade, insônia, não só em relação a isso, mas também em relação a ir no banheiro, que quando a pessoa vai ao banheiro, ela já tem já está bem mais regulado, né? Não sente mais o problema de constipação, que também é um dos grandes problemas. Termo, né, que se fala, a pessoa está Enfesada. Aí fica de mau humor, tem um inchaço também. Isso mexe com o humor, né? Isso, por incrível que pareça, o problema da maioria das pessoas é prisão de ventre. Mas por quê? O grande erro, não consome a quantidade de água ideal e não consome fibras. Não precisa ser fibra, eu vou comer aqui uma aveia. Fibras de fruta mesmo, dos vegetais, da salada, como a gente havia falado. Então, se você não consome fibra, não toma água adequadamente, você vai ficar constipada. Então, aí tem gente que fala, não, mas eu já aumentei a fibra. Fala, e a água? Pois é, porque não adianta você aumentar a fibra e não aumentar a água. Os dois têm que aumentar juntos. Vai atrapalhar o trânsito, tem que trabalhar junto. Vai ficar, parece Belém. Se não... E como você mesma falou, você tocou no assunto de suplemento, muitas pessoas chegam na farmácia comigo, muitos pedem, eu quero suplemento porque eu não consigo comer direito, e eu sempre falo que suplemento não substitui uma alimentação saudável. Polivitamínico não vai te dar todas as vitaminas que você realmente necessita durante o dia, e a gente sempre tem que fazer essa educação, né, em saúde, educar as pessoas em relação a isso e alertá-las que o medicamento em si, um comprimido, ele não vai fazer um milagre. Não só em relação a substituir a alimentação, mas também em questão de emagrecimento, que hoje as pessoas estão em busca de alternativas mais fáceis para emagrecer. E o que acontece isso, com certeza isso deve acontecer no teu consultório, né? Acontece muito, principalmente quando a pessoa chega, a primeira consulta, aí eu passo a dieta, monto com a pessoa tudo certinho, mas não vai ter nenhum medicamento? Elas querem um processo até mais rápido, né? Rápido. Não tem um manipulado ali, não vai ser preciso passar uma vitamina? Aí alguns já levam o exame comigo, falam, não, os níveis de vitamina aqui tá adequado, não vai ser necessário. Mas aí quando o paciente não leva, eu sempre peço exames para ver como é que tá a questão da dosagem das vitaminas também, para não fazer uma suplementação desnecessária ali. Sim. E aí o que eu percebo é que eles estão tão acostumados a não ter só alimentação saudável, mas ter um plus. Ah, não, eu tenho que ter aquele... Não, mas não tem um medicamento que vai acelerar o processo de emagrecimento? Aí eu falo sempre, tenta primeiro a dieta sozinho, faz atividade física, só isso eu te garanto que vai resolver. Aí 2 semanas depois, eu já estou me sentindo mais desinchada, minhas medidas já estão diminuindo. Então as pessoas, elas estão muito acostumadas a terem o fácil, não quererem... passar pelo processo. Passar pelo processo, exatamente. Essa que era a minha pergunta depois, assim, porque isso às vezes gera até aquele efeito sanfona, né? Isso. De querer
fazer uma suplementação, aí emagrece rápido, aí depois, não, já tô bem, vamos comemorar que perdemos 2 quilos, aí já quer acaba compensando. Para compensar. Acontece muito de alguns pacientes seu aparecer? Assim, tem paciente que chega com excesso de peso, assim, bem elevado mesmo. E aí, eu sempre deixo, olha, me dá 1 ano da tua vida. Porque tu passou 5 anos comendo de forma errada, adquirindo, ganhando esse peso. Então, não vai ser em 1 mês que tu vai perder todo esse peso. Então, a gente vai trabalhar. Porque não foi do dia pra noite que tu ganhou, também não vai ser do dia pra noite que você vai perder. Verdade. Então, já chegou paciente lá que já tinha feito dieta. Ah, eu emagreci, mas depois eu tive um reganho. Ganhei até... ganhei mais peso do que eu tinha antes. Mas por quê? Porque fez uma restrição calórica muito severa. Foi um plano que não foi sustentado. Então, quando ele voltou a comer de forma que ele era acostumado antes, aí acabou tendo esse reganho de peso. Então, eu gosto muito de trabalhar com uma restrição calórica não muito agressiva, até porque eu prezo sempre pela qualidade do emagrecimento. O emagrecimento onde você consegue perder gordura e ganhar massa muscular. Então, não precisa fazer uma restrição calórica para... Ah, não, mas pode diminuir minhas calorias. Tem paciente que pede. Não, pode diminuir mais, eu quero passar fome mesmo, achando que isso vai trazer mais resultado. Mas não. Fala, calma, tenha paciência, constância que vai dar certo. Olha, frequência aí... Constância. E eu vejo também que você fala muito em relação às pessoas, às vezes, durante o período que está na dieta, ela acaba passando um pouquinho dos limites na hora de se alimentar, né? Que tem o famoso dia do lixo. E a pessoa se sente tão culpada que tem gente que, às vezes, desiste, né? E tem vezes que a pessoa se desestimula, né? Acha que não vai conseguir voltar ao processo que nem antes. Como você faz isso para conseguir lidar com pacientes assim, que o importante é a gente sempre voltar com a dieta, independentemente, né, de gente chutar o balde. Sim. O que eu gosto de fazer com meus pacientes é liberar uma refeição livre a cada 15 dias, mas é uma refeição livre, não é o dia do lixo. O dia todo. Tem gente que pensa que é o dia todo. Porque assim, digamos que, o dia do lixo. Aí começa lá com o café da manhã, já comendo todo errado, o almoço, o jantar. Aí quando você vai ver, no final do dia, a pessoa consumiu todas as calorias que ela teve a restrição durante a semana. Então, o que acontece? Ela acaba estagnando. Então, eu sempre mostro, eu tenho um gráfico lá no consultório que eu mostro, olha, esse aqui é o seu gasto energético. Você está consumindo menos calorias segunda até sexta-feira. Quando chega aqui, você chuta o balde no sábado, domingo. E o que acontece? O saldo aumenta. Então, ao invés de você ter um déficit ali de 2.500 calorias, você consome 3.000 calorias. Então, acaba consumindo muito mais. Então, eu libero essa refeição livre e explico, olha, é só uma refeição. Escolhe, pode ser o jantar, pode ser o almoço, café da manhã. E com quantidade definida também, com né? uma quantidade definida. Aí eu também entrego um guia de redução de danos, que nesse guia, o paciente, ele aprende a escolher, fazer escolhas mais assertivas, sem extrapolar tanto na dieta. Para escolher um hambúrguer, tem lá como você pode escolher um hambúrguer. Um churrasco, como você pode escolher um churrasco menos calórico. Mas eu vou sair para jantar. Como é que você pode fazer uma escolha que não vai afetar tanto o seu plano alimentar? Então, lá tem várias estratégias. E, assim, o que eu percebo também é que quando a pessoa extrapola um pouquinho, que fica um pouco mais retida, manda logo, Nutri, eu engordei. Eu engordei. O meu processo foi todo por água abaixo. Aí eu falo, não, calma. Para você ganhar 1 quilo de gordura, você precisa consumir 7.700 calorias. Então, eu garanto que você não consumiu isso em um dia. Isso é tudo retenção. Então, isso vai sair daqui a 2 dias, volta para a sua rotina, volta para a dieta, toma bastante água, que aí o corpo volta aos eixos. Isso que eu ia te perguntar, quando você falou agora desse inchaço, a retenção, que quando assim, as pessoas estão nesse processo de emagrecimento, elas ficam toda hora, parece que procurando uma balança, né, para se pesar, e às vezes o peso é muito relativo nesse período.
Então, para nós mulheres, assim, que eu acho mais complicado, porque tem períodos, né? Então, a gente vai ter um momento que a gente vai ficar mais inchada. Você tem uma estratégia assim, que faz com as pacientes do público feminino? Então, eu sempre digo, não se pese. Esqueçam a balança. A balança tá ali, oi, me pesar. Não, passa longe dela. Por quê? A gente não consegue ver na balança como é que tá ficando a tua composição corporal. Porque 1 quilo de gordura e 1 quilo de massa muscular, lógico, tem o mesmo peso, mas não ocupa o mesmo espaço. Então, como é que a gente consegue ver a evolução? Através de fotos, através das roupas. A gente consegue se perceber. Então, tem muitas pacientes que falam, eu me pesei, mas meu peso não tá caindo, mas eu tô percebendo minhas medidas menores. Eu acho que a minha perna tá um pouco mais durinha. Aí, quando chega na consulta, vai ver que ganhou massa muscular, perdeu gordura. Então, eu sempre digo, não foquem na balança. Esqueçam a balança. A balança, ela acaba atrapalhando o processo, porque a gente fica ansiosa. Quando a gente vê ali o peso não baixando, fala, eu acho que não tá dando resultado, então vou desistir. Então, quando tu deixa a balança de lado, aí quando tu chega lá na consulta que tu vai ver, tu pensa, meu Deus, eu perdi tudo isso. Então, é melhor. E com a questão do inchaço, assim, tem paciente que fica um pouco mais retida, aí pode fazer o uso de algum chá diurético, só que assim, o chá diurético tem que ter cautela, né? Para não também vir a causar riscos de saúde, porque tem muita gente que quer tomar a semana inteira, tomar chá. Aí, por isso que é muito importante você procurar uma nutricionista para te orientar melhor, para que isso não aconteça. E eu quero saber se... Eu vou fazer uma pergunta agora, que é uma pergunta um pouco polêmica, mas que com certeza que todo mundo tem essa dúvida. É mito ou verdade tomar água com limão em jejum emagrece? Vai ajudar no emagrecimento? Não. O que de fato emagrece é o déficit calórico. Então, assim, algumas pessoas relatam, mas depois que eu comecei a tomar água com limão em jejum, eu comecei a ter mais resultado. Só que assim, será que essa pessoa também não começou uma reeducação alimentar? Não começou a praticar uma atividade física? Então, ela relaciona o emagrecimento dela à água com limão. Não que a água com limão não tenha nenhum benefício, você vai estar ali se hidratando, mas a nível de emagrecimento não tem. É mito. Estão vendo, pessoal? Eu vejo algumas coisas aí no Instagram. Vinagre, né, pessoal? Vinagre. Também vinagre de manhã cedo, água com limão. A água com limão só emagrece se o limoeiro estiver em outra cidade e você for buscar andando. Aí emagrece. E por que é tão difícil ganhar massa muscular? Né? Porque às vezes as pessoas falam que é mais fácil emagrecer do que ganhar massa muscular, né? Sim. E a gente consegue também emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? Consegue. Por que é tão difícil ganhar massa muscular? Porque geralmente o problema está na dieta e no treino. Então, nem sempre quando você... Primeiro, para ganhar massa muscular, você precisa fazer um superávit calórico, que é consumir mais calorias do que o seu corpo gasta. Porém, você vai ter que fazer um treino de força, nada de treino fofo. Tem que ser um treino intenso, aumentar as cargas e estimular mesmo que esse músculo se lesione, porque o músculo só cresce com essas microlesões que são feitas na musculação. Então, eu percebo o erro de muitas pessoas, mas eu vou treinar ali, mas eu vou tá pesado, eu vou diminuir. Então, não quer sair da zona de conforto. Então, acaba se tornando um processo muito pior, digamos, mais demorado. E assim, é super possível perder gordura e ganhar massa muscular. A maioria dos meus pacientes, eles ganham massa muscular no processo de emagrecimento exatamente por conta do treino. Uma dieta bem ajustada, um treino feito com muita eficiência, ele traz muito resultado. Então, também no processo de hipertrofia, acontece também os casos de, mas eu tô comendo bem, aí tô treinando fofo, mas não, cardio, meu é hipertrofia, não preciso fazer cardio, só que o cardio também é importante no processo de hipertrofia. E aí, quando chega na consulta, ganha muita gordura. Aí fala, mas fez o cardio? Não, eu pulei o cardio. E o treino? Mas estava um treino fofo. Então, em vez de ganhar massa muscular, acaba ganhando mais gordura. Então, por isso que é importante. Nada de treino fofo. Treine com uma consistência mesmo, treine pesado. Aplique o cardio. O cardio também ele é muito importante no processo de hipertrofia. E a sua dieta. E o sono, lógico. O sono também é um dos pilares que não pode faltar nesse processo. E uma dúvida, que eu falei ainda agora da balança, a gente olhar a balança. Era uma dúvida que eu sempre tinha entre os nutricionistas.
A questão da balança, de pesar os alimentos na hora de comer. É interessante, é muito importante ou não? É só mesmo... Não, se é a mesma coisa do que uma colher, 2 colheres, porque eu já ouvi falar que pesar, como a doutora falou, é diferente, né? Do que tu dizer assim, não, a quantidade de tal grama é a mesma coisa que 2 colheres, mas na verdade eu acredito que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Por que eu não gosto de trabalhar com medidas caseiras? Digamos que eu fale assim, olha, você vai tomar 1 copo de suco. O meu copo é desse tamanho, o copo do paciente é desse. Então, e a colher também. A colher, é só uma colher, às vezes a colher é desse. É uma colher de sopa. Ah, mas qual é a colher? Eu acho que é aquela. Aí pega uma de arroz. Ou com uma quantidade bem grande. Pois assim. É uma colher rasa. De pau, assim. Uma colher rasa de doce de leite depois do almoço. Aí pega, mas eu acho que é essa colher aqui. É uma colher de sopa. Aí pega uma colher de sopa e enche. Então, pesar os alimentos acaba se tornando mesmo mais eficiente, porque não tem erro. Você vai colocar o prato, coloca os alimentos e vai dar a quantidade exata. Então, é melhor pesar do que se guiar por medidas caseiras, porque tem essa margem de erro. Olha, então é importante olhar essa balança. Exatamente. Essa balança você pode olhar. Essa balança deve ter atenção. Eu já vi no teu Instagram que você faz o teste de calorimetria. Sim. Eu vi como você postou uns vídeos, né? Você já falou brevemente em relação a isso. Eu queria que tu contasse melhor como é esse teste, como é realizado, se já vem... É um teste assim mais atual ou já faz um tempo, uma descoberta mais recente? O que ele influencia? A eficácia dele. Se é para todo mundo ou só é para quem faz mais esporte? Quais são os fatores que influenciam? Muita gente. Vamos lá. A calorimetria é o exame padrão ouro na avaliação do metabolismo. Então, o que é que ela mede? Através das tuas trocas gasosas, ela mede a tua taxa metabólica basal, que é a quantidade mínima que o teu corpo precisa para manter as funções vitais. Então, digamos que a gente faz os cálculos, então a gente tem estimativas da taxa metabólica, através do peso, da altura e outros fatores que a gente calcula. E aí, a gente vê a taxa metabólica basal estimada. Digamos que a tua taxa metabólica basal seja 1.600. Tá, aqui no cálculo. Aí a gente vai para a calorimetria, e a calorimetria me mostra que a tua taxa metabólica basal real é 1.900. Então, tem uma diferença muito grande. E aí, nesse exame de calorimetria, a gente consegue ver se o teu metabolismo está acelerado ou se o teu metabolismo está lento. Porque ele consegue ver com mais precisão o estado do metabolismo. E também ele mostra se em repouso você consome mais gordura como fonte de energia ou carboidrato. Aí, assim, a gente consegue fazer os ajustes melhores na dieta. Geralmente, quando o paciente ali está consumindo mais carboidrato como fonte de energia, é porque a alimentação dele está rica em carboidratos e não tão rica assim em proteínas. Então, a gente faz ali um ajuste com relação aos carboidratos, aumenta a proteína, e aí a gente usa essa taxa metabólica basal para fazer o cálculo desse paciente. Então, a gente consegue ter resultados bem mais eficientes com relação porque os cálculos são estimativas, a calorimetria já é o que é real mesmo. Bacana, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso, e aí depois que eu comecei a te seguir, a ver teu trabalho, eu achei assim um diferencial. Sim. Porque é difícil tu ver algum nutricionista utilizando esses detalhes, né, para ajudar mais. E como eu te falei, a minha dúvida era, será que é mais voltado para um atleta? Será que ou não? Não, é mais para te ajudar. É mais para a gente saber mesmo como é que está o estado do metabolismo. Digamos que é uma pessoa que está com muita dificuldade de emagrecer. Mas eu estou fazendo dieta, não estou emagrecendo. Eu estou fazendo uma dieta ali de 1.500 calorias. Aí a gente vai lá ver. Já aconteceu casos lá no consultório de uma paciente está seguindo uma dieta de 1.500 calorias e não está tendo resultado. Aí a gente foi fazer o exame de calorimetria e viu que a taxa metabólica dela estava um pouco acima. Então, o que a gente fez? A gente aumentou as calorias do plano dela. Aí, quando ela voltou na outra consulta, ela tinha perdido medidas, tinha perdido gordura e ganhado massa muscular. Lógico que isso é de paciente para paciente, é a individualidade do metabolismo dela. Então, não significa que comer menos vai emagrecer mais. Nesse caso, a gente aumentou as calorias dela e ela conseguiu ter resultados bem melhores. Então, qualquer pessoa pode fazer a calorimetria, sendo atleta ou não. E o que a gente pode fazer para a gente evitar aquele efeito sanfona, né? Que todo mundo tem esse medo de acontecer, né? Sim. E as pessoas fazem umas
tem umas atitudes erradas em relação à alimentação e tem esse problema, né, de efeito sanfona. As pessoas que mais têm o efeito sanfona, você pode prestar atenção que são pessoas que fizeram uma dieta muito restrita. Cortaram carboidrato, retiraram muitos alimentos da dieta e aí tiveram uma perda de peso bem acentuada, só que chegou um determinado momento que ela começou a aumentar as calorias sem ela perceber. Até porque a cada 1 quilo de gordura que você perde, aumenta em 100 calorias a sua fome. Então, se ali ela estava consumindo 1.500, aí ela começa a consumir um pouquinho mais. Aí vai, consome mais. Quando vê, está consumindo muito mais do que estava prescrito. E ela acaba tendo um reganho de peso. Então, uma estratégia que eu gosto de utilizar é fazer um plano que seja sustentável para o paciente, porque eu te garanto que ninguém consegue fazer uma dieta restrita por muito tempo. Então, faz ali um plano que seja prazeroso, com as calorias adequadas para ele, para que esse efeito sanfona não aconteça, para que ele tenha um processo de emagrecimento de uma forma sustentável, sem ter esse reganho de peso posteriormente. E assim, falando do efeito sanfona, eu já vi falar muito da questão do efeito platô. Por exemplo, Sim. você vai, faz alimentação, vai fazendo tudo e aí, de repente, o paciente ele fica estagnado. E ele vem totalmente ansioso, assim, já dizendo, né, doutora, Nutri, me ajuda, o que eu faço que agora eu não estou mais nem ganhando massa, nem perdendo gordura, o que está acontecendo? Primeiro de tudo, a gente sempre faz uma investigação. Porque o que é o efeito platô? É quando seu metabolismo se acostuma com aquelas calorias que você vem ingerindo. Então, eu consegui perder bastante peso consumindo 1.600 calorias, só que chegou um momento que eu parei de perder peso. Eu estou estagnado. Mas aí a gente leva em consideração também, mas aí, não está furando no final de semana? Tá comendo alguma coisa fora da dieta? Tá seguindo exatamente como tá? Porque a maioria das vezes o paciente não tá no platô. Ele só tá furando a dieta. Ou é o estresse, né? Ou tá se preocupando com alguma coisa. Exatamente. Aí, o que eu costumo falar, e a maioria das vezes não é o platô, é só porque a pessoa está mesmo furando no final de semana. Mas assim, quando acontece o platô, eu gosto de utilizar as estratégias do ciclo de carboidrato, que consiste em dias que você consome uma quantidade maior de carboidrato e maior de calorias também, e outros dias você consome uma quantidade menor. Isso faz com que o seu metabolismo não se adapte a essas calorias. Então, você consegue permanecer perdendo peso sem entrar no efeito platô. E a questão das pessoas que fazem as trocas erradas, né? E muita gente pensa que trocar o pão pela tapioca emagrece, fazer as trocas dos tipos de açúcar, né? Que tem um açúcar mascavo. Dizem que é melhor utilizar um açúcar mascavo do que o açúcar normal. E aí dizem que o vinagre também vai ajudar na queima de gordura. E tem que substituir isso por aquilo. E aí no final tu vê que a pessoa não está tendo resultado. Exatamente. Isso. Ou a questão do ovo, né? Tanto está se falando agora da quantidade de ovos. E teve um episódio no Big Brother até. Não tem como a gente falar, porque é uma coisa que todo mundo vai estar assistindo e todo mundo de olho nos ovos que a Graciane está comendo. E teve uma situação lá que a moça disse, eu não quero comer muito, então não vou incluir o ovo na minha dieta, eu vou só comer um pão com manteiga. Meu Deus! Né? A proteína foi embora. Aí a Graciane só olhou pra lá, tudo bem. Tipo, vai sobrar mais ovo pra... Mas assim, às vezes a pessoa tem essa mentalidade, né? Eu vou acrescentar mais alguma coisa, se eu vou deixar pra proteína pro almoço e vou ficar só no pão com manteiga, né? Na hora do café. Ainda tem isso, né? Essas trocas assim, tem né? Um erro comum. Diferentes. Inclusive, teve uma paciente que ela não estava conseguindo perder peso. Aí eu fui investigar. Eu sempre gosto de investigar para saber o que estava acontecendo. Aí eu falei, olha, mas tá seguindo certinho? Aí quando chegou, não, só o lanche da tarde, que eu não tô fazendo a opção que tá lá no plano. Eu tô comendo bolacha, água e sal com café. Aí eu falei, mas quanto? Um pacote. Meu Deus! Então, um pacote de bolacha, água e sal é extremamente calórico. E não tem nada ali de nutrientes, não vai gerar saciedade nenhuma. Uma troca que muitas pessoas fazem é o pão pela tapioca. Então, eu comecei o processo de emagrecimento, não tô comendo pão, tô comendo tapioca. Só que assim... para você consumir a tapioca, você tem que ter atenção às quantidades. Por quê? Digamos que 2 colheres de goma de tapioca equivale a um pão francês.
Então, quando você vai fazer uma tapioca, você não utiliza só 2 colheres, utiliza 5, 6. Então, no final das contas, você está consumindo muito mais calorias do que o pão. Então, é melhor, no final das contas, comer o pão com uma fonte de proteína. Ah, mas não pode comer a tapioca no processo de emagrecimento? Pode, só que em uma quantidade reduzida. Aí, para aumentar esse volume, a gente pode fazer uma crepioca, já para aumentar também a proteína, mas dá para usar. Uma coisa também que eu vejo muito é as pessoas falando, eu comecei um processo de emagrecimento, agora eu estou comendo produtos sem lactose, sem glúten. Ou então diet, light. Por que isso não faz tanto efeito assim? Por quê? Primeiro que produtos sem lactose é para quem tem uma intolerância à lactose. Produtos sem glúten é para quem é celíaco, tem alguma alergia alimentar. E o produto light, o que é o produto light? É um produto que ele tem uma redução de 25% em algum ingrediente. Pode ser o açúcar, pode ser a gordura, qualquer ingrediente. O diet, ele é isento de algum ingrediente. Então, não é porque ele é isento que ele é melhor. Porque, às vezes, para compensar essa isenção desse ingrediente, a indústria acaba adicionando um outro ingrediente que, digamos, eu não tenho açúcar, mas tem muita gordura. Então, acaba não sendo uma troca muito viável. Então, por isso que vocês têm sempre que olhar a tabelinha nutricional. Outra coisa que eu acho muito interessante é aqueles biscoitos fit. Aqueles biscoitos. Não, eu não tô comendo esse biscoito aqui, eu tô comendo esse biscoito fit. Que é puro açúcar, que é a mesma coisa do que um biscoito tradicional. Então, por isso é muito interessante também sempre avaliar a tabela. Até as barrinhas de proteína, né? As barras de proteína também entram nessa questão. Tem umas barras de proteína que elas são boas, tem uma quantidade boa de proteína, mas aí quando você também vai ver a composição, tem muito açúcar, muito carboidrato, então seria melhor, na verdade, você tomar whey do que comer uma barra de proteína. Não que não possa comer. Mas hoje eu estou na correria, a única coisa que eu tenho aqui é uma barra de proteína. É melhor você comer uma barra de proteína do que comer um pacote de bolacha, né? Sim, com certeza. E aí é importante a gente saber dessas diferenças, porque às vezes as pessoas querem usar o light, o diet, achando que é melhor, só que muitas vezes não compensa. E aí é importante a gente falar dessas diferenças, porque muitas pessoas não conhecem. E chega até para passar fake news, uma das coisas que eu sempre falo, né, que é bom nós profissionais se expor muito nas redes sociais mesmo, para a gente combater as fake news, porque tem tanta desinformação, né, já passou na internet e algumas com blogueiras também falando que não é o açúcar, é o stevia, né? Sim. Aquele, o adoçante. Sucralose, esses tipos Os adoçantes, eles causam câncer. Que se for utilizar esses adoçantes, causam câncer. Que se for utilizar o açúcar normal, também causa câncer. Então, assim, é tanta desinformação. É um terrorismo nutricional, na verdade. Terrorismo. É até aquela questão não pode comer o pão porque o pão tem glúten, vai furar o teu intestino, não sei o quê. Vai inflamar. Vai inflamar, o pão é inflamatório. Então, realmente, tem muito terrorismo. Fala muito de pão que é inflamatório, que não tem que leite, comer leite. Não pode tomar leite, que é inflamatório. Então, realmente, a gente todo dia é uma batalha. Uma batalha. É uma batalha, porque tem muito terrorismo nutricional. E isso, as pessoas vão consumindo conteúdo, aí quando chegam lá no consultório, olha, mas eu vou poder tomar leite? Mas o pão, eu vou poder comer pão? Porque fica enraizado que o pão faz mal, o leite faz mal. Porque eles metem isso na cabeça, Exatamente. dão medo para as pessoas, né? Aí você até falou... o doce, né? Às vezes a pessoa fala, restringe o doce. E a gente precisa, né? Porque, assim, aquela sempre história de cortar o carboidrato. Exatamente. Tudo que é o extremo faz mal. Exatamente. Como eu digo, se você fizer... você não é um atleta. Você está buscando só a qualidade de vida, está buscando uma melhora. Então, não tem por que fazer um cardápio com uma restrição alimentar. Porque não vai ser sustentável. Então, falar, mas meu Deus, amanhã eu tenho aniversário, tenho que levar minha marmita, eu tenho que seguir a dieta. Tem momentos, eu sempre digo que a gente tem que visar também o nosso social, porque ser saudável vai muito além da alimentação. Então, se você está deixando de socializar por conta da dieta, tem alguma coisa errada aí. Sendo que seu objetivo é mesmo só objetivo estético e buscar a qualidade de vida. Então, você não está se tornando uma pessoa saudável por causa disso. Então, sempre aprenda o equilíbrio. O equilíbrio é tudo. Então, eu segui minha dieta a semana inteira, no final de semana eu tenho um aniversário para ir, eu vou aproveitar, vou usar lá o guia da Nutri de redução de danos, vai aprender a aproveitar o aniversário sem exagerar.
Então, assim, são momentos que não voltam, momentos com a família, momentos com amigos. Então, é muito importante que a gente aprenda a ter esse equilíbrio. E outro fator importante também é o psicológico. Eu sempre falo para os meus pacientes que quando você vai querer entrar numa dieta, você deve estar com o teu psicológico bom. É você aceitar, não, agora eu realmente preciso, você entender que esse é o momento certo que tu vai entrar numa dieta. Não é só simplesmente entrar. Se você for para um nutricionista ou com um médico e você está forçada a ir e se consultar, a fazer algum plano alimentar com um nutricionista, realmente isso não vai dar certo. Então, eu sempre falo que tu tem que estar preparado psicologicamente para isso, você aceitar a situação, né? O que acontece muito, que eu percebo, assim, a pessoa vai lá no consultório toda empolgada, sai com um plano alimentar em mãos, aí uma semana depois manda mensagem, e aí, fulano, como tá a dieta? Eu não tô conseguindo seguir. Mas por quê? Tá difícil de adaptar? Não, eu não sei, eu não tô conseguindo. Aí a gente tenta entender, só que a maioria das vezes é algum fator psicológico que vai sabotando a pessoa. Então, eu já vou orientando, olha, como é? Tu já fez terapia? Como é que tá a questão psicológica? Então, eu sempre oriento. Como a gente chama, né? A equipe multiprofissional. Né? Exatamente. Já teve paciente, tem um caso que eu acho muito interessante, de uma moça que ela foi procurar emagrecimento e chegou já assim... você é a minha última solução. Eu falei, meu Deus. Inclusive, eu também, que eu já falei isso pra ela. Eu falei, tu é a minha última. Minha última tentativa. Eu falei, meu Deus, é uma responsabilidade aqui, mas bora lá. Aí ela foi, fez a dieta dela. Quando ela voltou, ela falou assim, olha, eu acho que eu vou decepcionar mais um nutricionista. Eu falei, mas o que foi acontecer? Tu não te adaptou à dieta? Ela, olha, nas 2 primeiras semanas estava fluindo tudo perfeitamente. Eu estava perdendo peso, só que aí eu comecei a comer de novo. Eu larguei a dieta de mão. Aí eu falei, olha, tem alguma coisa por trás disso, porque isso não é normal. Tu estavas seguindo bem e aí do nada teve algum gatilho que fez tu despertar para parar a dieta. Aí eu aconselhei ela a procurar um acompanhamento psicológico e ela foi. E nesse acompanhamento, ela foi, assim, desvendar que na infância dela, ela tinha sofrido um abuso. Que ela era magrinha e tudo mais, era bonitinha. Então, o subconsciente dela fez? Começou a ganhar peso para aquela pessoa não olhar mais para ela. Então, no momento que ela começou a perder peso, o subconsciente lembrou ela, olha, tu vai emagrecer, vai acontecer aquilo de novo. Então, automaticamente, ela largou a dieta. Então, ela foi. Eu falei, olha, nesse momento é bom tu cuidar disso primeiro. E aí, quando tu estiver preparada, a gente volta para tentar o teu processo de emagrecimento. E foi isso. Aí, ela foi, cuidou do psicológico dela. Hoje em dia, tá magérrima. Ai, que bom. Então, é muito importante a gente saber o que está por trás. Então, porque não é falta de vergonha na cara? Não está seguindo a dieta porque não quer. Não, muitas vezes tem um fator psicológico ali que a gente tem que investigar. Então, é por isso que é interessante a gente sempre trabalhar em conjunto com o psicólogo. A equipe multidisciplinar, ela é fundamental. Sim. E eu sempre fico mandando os teus vídeos que tu posta, né, das trocas inteligentes que a gente tem que fazer. Sim. E além da alimentação, tem a questão da bebida, né? E aí as pessoas acham que fazendo uma troca de uma bebida para outra tá sendo benéfico. Às vezes até um próprio suco de fruta natural engorda mais do que, às vezes, comer uma fruta ou qualquer outra bebida, né? Exatamente. O que eu observo muito eu não tô tomando mais refrigerante, mas agora eu tô só no suco. Aí a pessoa vai e toma um copo de suco de laranja. Só que assim, uma laranja tem aproximadamente 80 calorias. Para fazer um suco de laranja, a gente não utiliza só uma laranja, a gente utiliza várias laranjas. Então, um copo de suco ali, dependendo da quantidade, se tem adição de açúcar, vai adicionar muita caloria. Então, a gente consegue consumir em um suco quase 500 calorias facinho. Por exemplo, o suco de laranja, né? O suco de laranja, o suco de uva. Mas a gente não pode tomar suco no processo de emagrecimento? Pode. O suco que eu gosto de indicar, que é baixo em calorias, suco de limão, suco de maracujá, desde que seja adoçado. E a acerola? A acerola também. Olha, frutas regionais aí. E a bebida zero, realmente é melhor? Em questão de calorias, sim, mas não significa que a bebida zero, um refrigerante zero, é mais saudável. Mas não tem adição de calorias ali, então não vai causar nenhum
nenhum prejuízo no seu emagrecimento, desde que seja... É igual aquela história que o pessoal fala da Coca Zero, É. né? Se o paciente não consegue largar, então pelo menos se ele ficar na zero já... Exatamente, como ajuda. fala, mas nutricionista fica pregando que Coca Zero é melhor, mas assim, bora trazer um contexto para cá. Tem um paciente que ele toma 2 litros de Coca-Cola tradicional num dia. Então, fazendo, sabe lá quantas calorias não tem nessa quantidade de refrigerante que ele toma. E aí, quando ele troca a Coca tradicional pela Coca Zero, já não tem todo aquele excesso de calorias. E o que acontece, esse paciente vai conseguir emagrecer mais rápido. Então, assim, às vezes não é só questão de caloria, a gente tem que avaliar como um todo, né? Então, é o ambiente que a pessoa vive, é uma questão cultural, então a gente sempre tem que avaliar isso. Não é só caloria, porque se fosse só caloria, qualquer... E uma coisa muito importante que você falou é o ambiente, né? Quando a gente começa a fazer dieta, começa as perguntas, né, dos grupos. Ah, então não vai mais comer isso, não vai mais acompanhar a gente, vai ficar com marmita. E assim, como diz o menino, né, não sufoque o artista. Porque a gente tem que estimular a pessoa do lado, que eu achei interessante, como você falou. A pessoa às vezes começa e aí alguém vai falar isso, aí abandona, né? Abandona, exatamente. Como eu sempre falo... Acho que vamos influenciar nossos ciclos de amizade. O ambiente que você vive, ele vai influenciar se você vai ter sucesso nos seus objetivos ou não. Digamos que você está fazendo uma dieta, aí as pessoas que convivem com você não querem te ajudar. Então, chega lá, olha, eu tô querendo fazer dieta, mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu ainda não tô conseguindo me controlar. Então, assim, se vocês forem comer alguma coisa, espera eu sair. É o que eu falo com a minha irmã, que a minha irmã, ela não segue dieta. É casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Então, eu falo assim, olha, deixa eu comer primeiro. Aí tu pede o que tu vai pedir pra eu não sentir vontade de comer e correr o risco de furar a dieta. Mas isso é uma escolha minha, não que todo mundo tenha que fazer isso. Mas o ambiente, ele influencia muito. Então, se as pessoas ao seu redor não estão dispostas a te ajudar, vai ficar muito mais difícil. E aí você não vai sustentar. Então, por isso que é importante a gente se cercar de pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente, que a coisa flui melhor. Isso mesmo. E a doutora Thalita, ela trouxe uma lembrancinha. Ai, que legal! Eu até brinquei assim, falei, gente, não é querer influenciar o nutricionista, mas eu trabalho, como a doutora Augusta falou, eu sou uma farmacêutica um pouquinho diferente aí. Saí do balcão e estou à frente do balcão, eu sou propagandista e eu trabalho com suplementos, né? Então não tem como eu falar com a nutricionista e não falar de suplementação. Então eu trouxe algumas lembranças aqui, uns brindes para você experimentar, né? E não indicar, né? Mas a orientação assim, mais adequada, como você falou, das suplementações. Ai, adorei. Obrigada. Imagina. Eu com muito carinho. Ai, que tudo. Eu quero experimentar. Posso experimentar? Aí, de acordo com as suas experiências, né? Suas indicações... Aí você vai vendo... Vou dar feedback no meu Instagram, viu, gente? Isso. Dá o feedback. E eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Foi muito bom. E a gente já estava até conversando aqui a próxima vez dela voltar, né? Porque é muita coisa. Tem muita coisa. Dá pra gente falar de ansiedade, de depressão, saúde mental. Vamos falar sobre saúde mental. Doutora, só lembrando aqui, passar pelo menos como é o seu Instagram, né? Falar um pouquinho pro pessoal, seguir você. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu Instagram é Nutri Correia Lê, com H no final. Lá eu posto algumas dicas, falo sobre alimentação, tô dando sempre dicas de troca, o que você pode fazer. Vai ser bem legal me acompanhar. Pode seguir. E ela faz uns vídeos muito interativos, muito bacanas, e ela mostra também, né, as trocas saudáveis, são um dos meus conteúdos favoritos. E que é um tipo... Ela é uma das tipos de nutricionistas, poucas, né, que não te deixa neurada com a dieta, né? Te deixa confortável, te ajuda. Um processo leve. Um processo leve, ela te dá várias alternativas. E aí é isso. E eu gostei muito dela. Eu tô, 6 meses já? Por aí. 6 meses. E aí, recentemente, eu tinha parado 1 mês por conta do excesso de trabalho, mas eu voltei, eu tinha que voltar.
E assim, gente, é por experiência, é questão de adaptação, né? Você não vai conseguir realmente seguir 100% no início, mas com o tempo você vai pegando gosto, você vai pegando costume, você mesmo às vezes tu não sente mais vontade, às vezes, nem de sair da programação. Isso só leva um tempo. E como a Letícia também falou, a questão do ambiente, a gente levando para o nosso lado de farmácia, que a gente pensa muito na questão do ambiente também. São 3 pontos importantes que eu sempre falo para os meus alunos na hora da consulta farmacêutica. A gente pensar no paciente, no medicamento e no ambiente. Exatamente. É como um todo, não é só pensar apenas no medicamento. É que nem contigo, não é pensar apenas na alimentação, mas também no ambiente como um todo. E é a gente ter empatia. É sobre isso, né? A gente olhar, ter uma conversa com o paciente, compreender o paciente, para ele poder seguir da melhor forma possível a sua dieta e, no nosso caso, no nosso tratamento, né, de farmacoterapia. E é isso, a gente tenta ajudar o paciente da melhor forma possível para ser leve, como você mesma falou. Eu agradeço muito a sua presença aqui. A gente já vai agendar a próxima vez, a gente falar também de outros assuntos. Vou agendar também a minha consulta. Tem que agendar, vamos fazer vale a pena. Esse relacionamento crescer. Que vale a pena. E é isso. Eu agradeço mais uma vez. E vocês, se vocês quiserem também dar algumas ideias aí da gente falar na próxima vez, quando a doutora voltar. É verdade. Fale das suas dúvidas, que a gente vai estar aqui tirando as dúvidas com vocês ao vivo. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu espero ter contribuído aí com muita informação para vocês. E até o próximo. Que aí a gente vai ver do que é. Tem muito assunto para falar. Eu amo falar sobre nutrição. Quando fala de nutrição, posso ficar aqui o dia inteiro falando. Obrigada, gente. Até a próxima. E a gente vai estar também falando durante a semana qual vai ser o próximo assunto a ser abordado aqui no programa. Até mais.